Salve loucos pro futebol! Eu sou o Celso Zelt e esse aqui é mais um almanaque da bola. Mas pra que essa música de Natal se a gente ainda tá em maio? Para! Não é nada disso. Eu só tô encapotado desse jeito porque nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história de 8 jogos que foram disputados no Brasil debaixo de neve. A ideia desse cara aí, o Henrique Porto, que se autodenomina um arqueólogo esportivo. O Henrique escreveu esse livro aí, chamado Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil. Foi ele que inspirou o vídeo de hoje. Aliás, quem quiser comprar o livro, é só mandar um e-mail ou WhatsApp para ele. Os endereços estão aí na tela. E quem quiser ver este vídeo, vai ter que deixar o seu joinha e se inscrever antes do Almanaque da Bola. Combinado? Você quer jogar na neve, um golzinho quer fazer. O primeiro de todos os jogos debaixo da neve no Brasil foi um amistoso. Ele foi disputado em uma noite de quinta-feira, 17 de julho de 75, em Caxias do Sul. Juventude 2, Inter de Santa Maria 0. Dos 22 jogadores que estiveram em campo, o mais conhecido era o lateral direito Wagner Benazzi, do Juventude, que depois jogou também na Portuguesa e no Palmeiras, entre outros clubes, e se tornou um técnico conhecido. Aquela noite, nevou forte em Caxias do Sul entre 6h30 da tarde e 8 horas da noite, justamente quando Juventude e Inter de Santa Maria pisaram o gramado do Alfredo Jaconi. Gramado, aliás, que estava completamente branco, coberto por 5 centímetros de neve. O árbitro Homero Hasbold só autorizou aquela partida porque dava para ver as marcas do campo, uma vez que a neve cobria o gramado, mas a parte da linha ficava mais escura. Senão, não ia ter jogo não. Estiveram presentes menos de 1.000 torcedores, que nem pagaram ingresso. É que na hora H, a diretoria do Juventude liberou a entrada, pedindo em troca apenas uma ou outra contribuição voluntária. Sob a temperatura de 2 graus negativos, o Juventude derrotou o Inter de Santa Maria por 2-0, gols de Assis e da Silva, um em cada tempo. Caxias do Sul é o município brasileiro em que aconteceram mais jogos debaixo da neve. 3 dentro desse total de 8. Outro desses jogos foi Caxias 2, Cruzeiro de Porto Alegre 2, pelo Campeonato Gaúcho, este realizado em 12 de agosto de 1978. Naquela tarde de sábado, o destaque do Caxias era o bigodudo zagueiro Luiz Felipe. Ou melhor, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, futuro técnico da seleção brasileira, pentacampeão do mundo em 2002. Apesar dos termômetros marcarem 0 grau, 608 corajosos torcedores estiveram presentes naquele dia do Estádio Centenário. Eles viram Raul fazer 1-0 para o Cruzeiro de Porto Alegre. Bebeto empatou para o Caxias. Silvio voltou a colocar o time da capital na frente. E por fim, Romário voltou a igualar tudo em 2-2. Foi o placar final daquele jogo, o segundo disputado no Brasil debaixo de neve, e também o primeiro em um jogo valendo pontos para um campeonato, uma partida oficial. Os próximos 6 jogos dos quais eu vou falar aqui foram todos disputados na mesma noite, de 30 de maio de 1979 e no mesmo horário, 21 horas. 3 desses 6 jogos foram pelo Campeonato Catarinense. Os outros 3 foram pelo Campeonato Gaúcho. 1979 foi mesmo um dos anos mais frios da história do planeta Terra. Tanto que chegou a nevar até no deserto do Saara, no dia 18 de fevereiro daquele ano. Não demorou muito para os estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também sentirem as consequências daquele frio tão intenso. Santa Catarina, aliás, não via neve no mês de maio fazia quase uma década. Mas naquela noite
diante de apenas 178 pessoas e sob uma temperatura de -4 graus. Chapecoense e Criciúma tiveram que entrar em campo no então estádio Índio Condá. Final: Chapecoense 3, gols de Nilo, Claudinho e Jorge Santos. Criciúma 2, com 2 gols de Ademir Patrício. E tome neve na cabeça. Nesse caso, a neve chegou de mansinho, já com o jogo em andamento. Logo, a temperatura baixou para 2 graus abaixo de zero. E o gramado do Estádio da Montanha, onde jogavam o Esportivo de Bento Gonçalves e o Grêmio, ficou branquinho. A grande atração do Grêmio naquela noite era o craque Paulo César Caju, badaladíssimo jogador de seleção brasileira, que fazia um de seus primeiros jogos com a camisa tricolor. Os críticos diziam que o refinado jogador Paulo César, nascido e criado no Rio de Janeiro, não ia aguentar a dureza do Campeonato Gaúcho e que iria pipocar no frio. Mas naquela noite, Paulo César aguentou firme até o final do jogo, que terminou 0-0. Localizada no meio-oeste de Santa Catarina, a cerca de 400 quilômetros da capital Florianópolis, a cidade de Caçador é uma das que tem o frio mais persistente em todo o estado. Tanto que nos meses de inverno, a média histórica de temperatura é de apenas 7,2 graus Celsius. E naquele famigerado 30 de maio de 79, Caçador também teve a sua noite de futebol na neve. Caçadorense, a equipe local, e o Palmeiras de Blumenau jogaram sob uma baixíssima temperatura. Após sair perdendo por 1-0, deu Caçadorense, de virada, 3-1. Mais um jogo realizado em Caxias do Sul, a capital brasileira do futebol na neve. Dessa vez, o Caxias venceu o Grêmio Bagé por 1-0 pelo Campeonato Gaúcho. Durante essa partida, a neve só começou a cair no meio do jogo. Diante de 708 pagantes, o Caxias tornou-se assim a equipe brasileira que mais vezes jogou na neve, 2. O gol da vitória foi marcado pelo volante Jerônimo. O zagueiro Luiz Felipe, o Felipão, futuro técnico da seleção, estava mais uma vez em campo. Mas a melhor história desse jogo envolve mesmo o meia atacante Ayrton Meirelles Jacobsen, o Aita do Grêmio Bagé. Naquele dia, Aita havia sido obrigado a trocar o aconchego de sua lua de mel com sua primeira esposa, na cidade também gaúcha de Gramado, para jogar a bola debaixo da neve em Caxias do Sul. E ainda viu o seu time perder. De volta a Santa Catarina, agora para Lages, cidade localizada no chamado Planalto Serrano. Naquela mesma fria noite de 30 de maio de 79, o Inter de Lages e o Avaí de Florianópolis empataram por 1-1. A neve havia começado a cair ainda cedo. Houve uma interrupção durante o dia, mas ela voltou com tudo na hora do jogo, principalmente entre os 10 e os 30 minutos do primeiro tempo. Os jornais do dia seguinte registraram todos temperaturas diferentes, porém, todas elas muito baixas, variando entre -2 e -4 graus centígrados. Especula-se que no gramado a sensação térmica seria de até 20 graus negativos. O gramado todo branco do estádio Vidal Ramos Júnior, empate por 1-1. O centroavante Jorge Luiz, mesmo jogando inadvertidamente de mangas curtas, conseguiu fazer 1-0 para o Avaí. O também centroavante Jones, futuro jogador do Santo André e da Portuguesa de Desportos, entre outros, deu números finais à partida. Inter de Lages 1, Avaí 1. Menos de 50 pessoas estavam presentes ao estádio Vilmar Salton na noite em que o Gaúcho de Passo Fundo empatou por 0-0 contra o Farroupilha de Pelotas. De dia choveu muito. A neve chegou mesmo
durante o jogo e caiu forte por pelo menos 15 minutos. Faltavam apenas 6 minutos para o final da partida, quando o centroavante João Carlos, do Gaúcho, arrumou coragem para meter a cabeça na bola pesadíssima pela neve e fez o gol que seria o da vitória. Seria! Porque mesmo debaixo de toda aquela neve, o bandeirinha Adilson Amaro da Silveira conseguiu achar uma irregularidade. Ele chamou a atenção do árbitro Rui Canhedo, que anulou o lance. Por causa disso, o trio de arbitragem quase não sai vivo de Passo Fundo. Essa não está no livro do Henrique Porto, mas vale contar aqui. No dia 17 de julho de 75, nevou em Curitiba, depois de 47 anos. Naquela quinta-feira, não houve futebol, até porque 2 amistosos marcados para o dia anterior haviam sido cancelados por causa do frio. Curitiba versus Corinthians e Atlético versus Umuarama. Mas isso não impediu a torcida de fazer bonecos de neve como este, com a camisa do Coritiba, devidamente fotografado e mostrado pela revista Placar, edição 278, de 25 de julho de 1975. E por hoje é só, pessoal. Então, curtiu o nosso canal? Então se inscreva, dê o seu like para ser avisado dos próximos vídeos do Almanaque da Bola. Sempre comigo, Celso Zé.